Voltei com vocês. Vamos dar continuidade então. Nós estávamos falando então do caminho percorrido por esses cruzados, né? Vejam que eram extensões muito grandes, alguns caminhos eram feitos até por mar, né? Usavam embarcações, né? Mas eram viagens muito longas, tanto fosse pelo mar Mediterrâneo, como se fosse por terra. Eles tinham assim um tempo muito longo de viagem para chegar até Jerusalém, que era o objetivo deles, né? Chegar em Jerusalém para expulsar os muçulmanos que estavam ali. Lembrando que nós temos, ó, vou voltar lá, pera lá. Nós temos alguns objetivos, né? Nós temos os fatores religiosos, que o principal era expulsar os muçulmanos da região, mas nós temos os fatores econômicos, que levou também com que os nobres fossem em busca de riqueza, de terras férteis, né? De benefícios econômicos para eles. Então, a gente percebe que eles se colocavam numa viagem, né, imensa, e eles iam em busca desses objetivos, né? Vamos saber até o final se isso deu certo ou não. Então, olha, foram muitas viagens, muitas cruzadas, né, que aconteceram. Tem algumas que ficaram marcadas, como a primeira, que foi chamada Cruzada dos Templários. Eles foram para defender os estados cristãos. Alguns nobres formaram associações chamadas de ordens militares. As duas mais poderosas foram as dos Cavaleiros dos Templos, chamada de Templários, e a dos Hospitalários, de São João de Jerusalém. Então, essas são as duas mais importantes, mas a gente teve vários grupos, né, de nobres que se organizaram para ir para a região defender a Terra Santa. A segunda cruzada, que foi a Cruzada dos Reis, né? A terceira também, Cruzada dos Reis. A quarta, que saqueou Constantinopla, então, onde se formou, né, Bizâncio. Nós já estudamos isso também. Então, a cidade foi saqueada durante a Quarta Cruzada. A cruzada, chamada de Cruzada das Crianças, ou Albigense, não existe muita certeza, né, dessa cruzada ter acontecido, então é um acontecimento extraoficial. Então, ela teria ocorrido entre a quarta e a quinta cruzada, e seria um movimento extraoficial, baseado na crença que apenas as almas puras, ou melhor, as crianças, né, poderiam libertar Jerusalém. Olha que absurdo, gente. Então, foi feita uma cruzada só com crianças. Foi um desastre, pois a maioria das crianças morreram de fome ou de frio. As que sobreviveram foram vendidas como escravas pelos turcos no norte da África. Então, olha que judiação, né? Aí a gente tem a quinta cruzada, que dizem que foi um fracasso, eles nem conseguiram chegar até a região. A sexta e sétima, que não houve guerra, elas foram resolvidas diplomaticamente, né, vitórias diplomáticas. E a oitava e nona, realizadas pela França e pela Inglaterra, né? Então, isso durante quase 3 séculos, né? Então, fim das cruzadas. Então, os cruzados voltaram para suas terras, os que sobreviveram, né? Suas terras de origem, com gosto pelos novos luxos e confortos descobertos durante a viagem. As cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, ficaram imensamente ricas com o comércio dos produtos trazidos para a Europa. O grande desenvolvimento do comércio que as cruzadas propiciaram foi um dos fatores das profundas transformações que levaram do modo de produção feudal ao modo de produção capitalista na Europa durante os séculos seguintes. Então, a gente vai estudar na continuidade da nossa matéria, vocês vão ver
o aparecimento, a formação da forma de produção capitalista, onde o dinheiro, né, é mais importante. E aqui nós tínhamos uma forma de produção feudal, onde as pessoas viviam dentro dos feudos e produziam para a sua subsistência, né? Bom, em outras palavras, aquelas grandes expedições de caráter primordialmente ou alegadamente religioso prepararam o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né? Então, nós vamos estudar nas próximas aulas o aparecimento dos reis tendo o poder novamente, né? Uma reorganização dos reinos, do absolutismo. Então, são coisas que nós vamos estudar daqui para frente, porque, na verdade, as cruzadas, elas ajudaram o feudalismo a chegar ao fim, né? Porém, em muitos outros aspectos, as cruzadas foram um desastre, visto que os cruzados não conseguiram expulsar definitivamente os muçulmanos da região. Então, eles não conseguiram, os muçulmanos, eles continuaram na região que eles estavam. E existe problemas em relação a isso, gente, na região até hoje, né? É importante lembrar que a Guerra de Reconquista na Península Ibérica também foi um movimento cruzadista. Partindo da ideia de luta contra os mouros, o movimento foi responsável pela expansão do cristianismo e pela formação das monarquias nacionais na região, a começar por Portugal. Deixa eu ver se naquele mapa que a gente tem aqui, espera lá, se dá para a gente visualizar. Deixa eu olhar o mapa lá de novo. Aqui. Então, ó, a Península Ibérica, gente, é essa região aqui, ó. Então, o que está dizendo ali no texto? Que o movimento cruzadista e a expulsão dos mouros da Península Ibérica também foi, né, um movimento cruzadista, né, que fortaleceu o cristianismo, principalmente na Europa. Bom, por hoje é só as explicações, né? E as atividades eu postarei para vocês separadamente do vídeo, ok? Ficamos por aqui e até a próxima, então. Tchau, tchau, gente!